Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Eu sou Vanessa Fontana e hoje entrevisto o jornalista Douglas Santucci, que é jovem, né, mas tem uma longa história aí no campo do jornalismo. Douglas, muito bem-vindo aos estúdios do Uninter. Olá, muito obrigado, professora. Obrigado a todos que nos acompanham. Então, você é o primeiro jornalista que passa aqui pelo nosso programa, Douglas, e o intuito é contar um pouco o que te fez escolher o jornalismo, já existe um jornalista na família, como é que entrou a comunicação na sua vida? Olha, professora, eu nunca tive nenhum jornalista na família e a minha escolha pelo jornalismo foi, primeiro que eu ia para a área de comunicação de qualquer maneira, por gostar muito dessa área. Mas o jornalismo foi por aquela vontade de todo estudante, né, de ter, primeiro, afinidade com a área, gostava muito de fotografia, muito de escrever, mas de ter algo que você pudesse fazer a diferença no mundo, né? Você tem aquela vontade quando, pelo menos, você vê o jornalista como aquele que pode investigar, que pode estar bem perto dos políticos para trazer a realidade, explicar as coisas. Então, a minha escolha pelo jornalismo foi essa, de estar mais perto de algo que pudesse divulgar alguma informação e poder fazer alguma mudança. Poder transformar também. E no ensino médio lá, você gostava das disciplinas de história, matemática? Como é que foi isso aí? Eu sempre fui no ensino médio para a área da redação e da oratória. Sim. Então, até os professores mesmos, eles já diziam isso desde que apresentavam um trabalho, fazia qualquer redação, eu desempenhava ali algo melhor do que nas outras matérias. Então, acho que foi até a partir daí mesmo. Uma professora de ensino médio que falou, acho que você pode ir para o lado do jornalismo. Você fotografa, você gosta do vídeo, gostava muito, estudava sobre abertura de câmera, né? Essa parte ISO, técnica. Parte técnica de câmera, e também a parte da oratória. Falava, ia apresentar um trabalho sempre com muita facilidade. Então, você era o primeiro. Quem vai apresentar, geralmente o pessoal corre, o Douglas ia lá. na primeira, sabe? Então, acho que desde o ensino médio, realmente, as áreas que eu mais gostava era essa parte da redação e também da história. E você chegou a ter aula de sociologia? Tive aula de sociologia apenas na faculdade. E é algo que acrescenta muito na vida do jornalista para você poder entender melhor as coisas. Até hoje, junto com a profissão, muitas vezes a gente recorre à sociologia para poder explicar os fatos que estão acontecendo. Então, acho que isso é muito importante na carreira e também na formação do jornalista e depois da sociedade, para entender o que está acontecendo, né? Joia. E então, assim, você no ensino médio teve essa trajetória, gostava de história e já escolheu imediatamente o jornalismo? Eu fui direto para o jornalismo. Não tinha... Eu pensei, né, nas áreas da comunicação, em relações públicas, publicidade ou jornalismo, sabe? Por alguma afinidade pessoal. Mas eu não tive nenhuma dúvida e fiz todos os vestibulares para jornalismo, assim, e desde que eu entrei na faculdade, então, eu particularmente nunca tive nenhuma dúvida quanto à profissão. Assim, você entrou muito por jovem, sorte. porque você é muito jovem. Com quantos anos você entrou na faculdade? Eu tenho 26 anos, entrei na faculdade em 2007, realmente estava ali com 17 anos, né? Então, entrei jovem na faculdade e desde que entrei, assim, e consegui o primeiro estágio e fui sabendo, porque no começo da faculdade você sempre tem aquela incerteza, né? Você tem bastante aula teórica, então você não sabe a realidade da profissão, qual é. Então, assim que eu pude e tive o primeiro estágio, principalmente, acho que foi um marco de falar assim, é isso daqui que eu quero. A minha escolha está correta. Exatamente. Então, a faculdade de jornalismo são 4 anos. 4 anos. Isso. Aí, no primeiro ano, você já entrou para o estágio? Foi... No primeiro ano, o curso de jornalismo ele permite que a partir do terceiro período você já faça estágio de observação, que é ir para a redação e acompanhar o trabalho no dia a dia. Mas eu aproveitei muito as oportunidades que tinha dentro da própria faculdade, sabe? Então, do professor ter um evento numa sala do lado, o direito vai fazer algum evento, você ir lá fazer a cobertura, conversar com as pessoas, aquele dia a dia, levar, mostrar, coloca no site da instituição, no jornal, que sai a cada não sei quanto tempo, mas eu aproveitei muitas oportunidades que tinha dentro da faculdade
e depois fui aos poucos pegando estágios assim. Por exemplo, até estágios fora da área, com fotografia, comecei com isso. E depois, quando eu fui para o estágio, o primeiro lugar que eu tive contato com televisão, tirando as visitas, né, que a gente faz entre os alunos ali com os professores, mas o primeiro lugar que eu fiz um estágio foi a Band, que é a emissora que eu trabalho hoje. Você já é um jovem promissor na Band, que você já apresentou na bancada. Exatamente. Desde que eu entrei essa primeira vez na Band, eu falei, o que eu quero para a carreira, né, de jornalismo é fazer televisão. Eu entrei e falei, é isso daqui que eu quero. E desde então eu foquei nisso. Este foi o primeiro estágio como jornalista, ainda foi em 2008, como estagiário, né? E na sequência, daí, em 2010, eu tive a oportunidade de estagiar de forma efetiva. Esse foi um projeto temporário na Band. Em 2010 eu tive a oportunidade de ficar lá de forma efetiva. Comecei como estagiário de um programa da manhã e desde 2010, então, eu fui de uma forma bastante intensa, assim, crescendo na profissão dentro da própria Bandeirantes. Comecei como estagiário e daí hoje, então, sou chefe de redação e repórter nacional da Band, cobrindo exclusivamente o caso da Lava Jato. Nossa, é bastante responsabilidade, porque você é muito jovem e é extremamente competente no que você faz. Desde o início eu procurei, desde estagiário, assim, conhecer muito a televisão a fundo, assim, e passar por todas as funções. Então eu passei operador de TP, né, passando as letrinhas ali para o apresentador, fazia som, corte de TV, então entendia todo o processo técnico da TV. Depois, quando ia surgindo vaga, tem vaga de cinegrafista para cobrir férias, vamos. Depois tive a oportunidade na reportagem, primeiro no policial, comecei na Band na madrugada fazendo policial, a primeira reportagem que eu fiz. Então ia para madrugada, para todos os bairros, região metropolitana, viajava atrás das notícias policiais. E daí, a partir daí, depois que você entra na TV, você vai, né, não evoluindo, mas trocando de setores, indo para um repórter do Band Cidade, agora saiu de férias, vai para o Band Cidade, que é um jornalismo mais política, economia, cultura. Então você tem que estar preparado para tudo. E foi nessa de passar por todas as funções que eu acho que, e também ter bastante disposição, né, comprometimento, que fez um diferencial para a gente crescer um pouco mais rápido do que, né, o que normalmente se vê. Então é interessante que você fala, e na tua fala eu percebo essa questão de engajamento. Há um grande engajamento da sua parte em relação a abraçar o que vai aparecendo na área do jornalismo, porque o interessante é você entender o processo. Né? Quando você entende o processo, até tem um livro da Clarice Lispector que fala assim, né? Não esconda o processo. Né? Quando você conhece o processo, você vai se tornando um profissional cada vez mais hábil no desempenho das funções, porque você conhece o funcionamento atrás das câmeras, né? Que tem todo um suporte e uma parte técnica que o jornalista precisa entender. E, Douglas, qual é a diferença entre um repórter e um jornalista? Porque eu sou cientista política. Um repórter e um apresentador, por exemplo? Sim. Eu, por exemplo, quando comecei na Band, fazia reportagem. Eu acho que fazia reportagem policial. Essa é uma das áreas assim que causam mais aquela aventura do dia a dia. Você sai para a rua sem pauta nenhuma. Você sai copiando os rádios da polícia. Deu um acidente agora na BR tal, em tal quilômetro. E você sai atrás da notícia sem saber o que você vai encontrar. Aquele dia a dia da profissão é muito apaixonante. Hoje em dia, assim, de estar fazendo reportagem mais burocrática, que é a Lava Jato. Ontem mesmo eu li a sentença que o juiz Sérgio Moro deu de 150 páginas de puro juridiquês, né? Então é algo completamente diferente. Ontem eu nem saí para a rua para fazer a minha matéria. Eu tive que ler uma sentença do Moro de 150 páginas, mais o indiciamento da Polícia Federal de 40 páginas, da Odebrecht. Então é algo que você fica dentro da redação, claro, saiu a matéria e uma matéria muito importante, né? Que está a maior operação do país. Mas são coisas bastante diferentes. Então, dentro da reportagem, você tem caminhos muito diferentes, que é de estar na rua sem saber o que vai acontecer, ou estar fazendo uma cobertura tão específica assim. Então, acho que esse é o grande charme do jornalismo. Você nunca vai fazer a mesma coisa. Se você for repórter, você vai estar na rua. Já o apresentador, ele vai para um caminho mais administrativo do negócio. Eu, por exemplo, quando era apresentador e editor-chefe do Band Cidade, você tem que estar
primeiro, de olho em todos os repórteres, o que cada um fez, o que cada um errou, o que cada um acertou. Você tem você tem que organizar o teu jornal. Então, você está mais dentro da redação, não está tanto na rua ali escrevendo, buscando, tentando fazer algo, tentando trazer a notícia da melhor maneira, mas está ali organizando o jornal da melhor maneira e, claro, você impondo o seu jeito de apresentar de uma forma diferente. E acho que essa é a principal diferença, assim, de você estar na redação. Você tem um cargo muito mais administrativo do que quem está na rua. Quem está na rua está preocupado com o material dele e entregar no deadline da melhor forma possível. Já quem está na redação, de apresentador, de editor-chefe, tem esse diferencial. Você tem que se preocupar com o todo e com o fechamento do jornal, para que todos os dias, às 10 para 7 da noite, você sente na bancada e apresente o jornal da melhor maneira. Mas o dia peso. Atrás foi uma correria toda. Eu imagino, né, ouvindo na tua fala, mas mesmo assim, para você ter conseguido estar como editor-chefe, você teve que passar por todas essas outras instâncias para conseguir controlar o trabalho. Você já fez o outro lado, né? Então, assim, para quem quer entrar na profissão de jornalista, na tua fala, o que eu vejo, gostar de ler. Muito, muito, muito. E ter propensão às aventuras. Eu acho que o principal, o jornalismo é um ramo que cabe para todos os perfis. Por exemplo, inclusive, é algo bastante difícil, é um mercado que quem gosta muito de fazer pautas, é difícil achar boas pauteiras, assim, o mercado está muito mais para pessoa que sai da faculdade ou entra na faculdade querendo ser repórter do que ir para produção, para pauta. E é algo que é ótimo. Se você não gosta de aparecer no vídeo, você tem essa opção. Você estar na redação programando, amanhã vai ter uma votação na Câmara de Vereadores ou na Assembleia importante, ou vai ter um protesto em tal lugar, vamos ligar para uma cientista política para analisar o confronto do dia 29, associar com algum outro fato. Então, você tem que pensar na estruturação da notícia que você vai trabalhar. Exatamente. Tem vários ramos. Você pode ser editor de vídeo, por exemplo. Depois que o repórter entrega a reportagem na TV, você vai colocar a melhor imagem, combinar com a fala do repórter, escolher o melhor trecho do entrevistado, fazer um efeito, colocar uma trilha. Então, o jornalista tem diversos ramos que ele pode atuar, tem para todos os perfis. E, por exemplo, normalmente o apresentador passou pela reportagem. Sim. É o normal do que acontece nas redações. Mas tem excelentes repórteres, por exemplo, não chega a ser uma evolução, porque tem excelentes repórteres que não vão ser apresentadores, que vão continuar sendo repórteres porque eles são ótimos no que eles fazem, né? Eles continuam na rua para sempre. Então a gente vê muitas pessoas, claro, até porque não teria, são 2 vagas de apresentador para 10 de repórter em cada TV, né, na proporção. Então, acho que tem excelentes repórteres que vão continuar para sempre assim, sabe? Que já tem esse perfil. E que não gostam até de ir para a redação, né? E ficar dentro de uma redação, organizar um jornal, né? Montar, escrever. Então, tem gente que gosta de ficar na rua mesmo e não troca por nada. Às vezes até a gente estranha como telespectador, jornalistas que você está acostumado a ver como apresentadores, aí a pessoa está fazendo uma reportagem, acontece também, né? É mais incomum, mas acontece. E esses que a gente está acostumado a ver fazendo a reportagem, quando a gente vê apresentando, você fica avaliando, nossa, mas que coisa, né? Por que está apresentando, né? O que aconteceu? Você fica avaliando, né? A pessoa, mesmo que eu não seja técnica, mas eu vejo em casa os comentários nessa linha, né? É verdade. Douglas, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos com o Douglas Santucci, que é jornalista da Band. Um minutinho e o programa Vida Acadêmica retorna com você. Ô Wilson, você que é campeão da educação? Passa a bola, pô. Graduação e pós-graduação é com o time da Uninter. É isso mesmo, eu só jogo em time campeão. Inscreva-se já, uninter.com. Uninter, o grande lance da sua carreira. Olá, voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o jornalista Douglas Santucci. Douglas, vamos pensar um pouquinho lá na faculdade novamente. Durante a graduação, você fez iniciação científica? Olha, eu busquei diretamente e sempre está muito envolvido com a parte prática e nunca fui muito para a parte científica.
O único trabalho realmente extenso que eu fiz foi o trabalho de conclusão de curso. Então, assim, você compensou essa questão da parte teórica com a parte prática, que é o estágio, que também é uma forma de ingressar no mercado de trabalho. Desde que eu comecei, inclusive com estágio na Band e depois de formado também, você vê que, inclusive antes de estar hoje nessa função na Bandeirantes, eu tinha 2 empregos, que era estar na Band News e estar na TV também. Então eu tive que abrir mão de um para poder focar diretamente em outro, porque a carga horária do jornalista é de 5 horas, mas para você se dedicar realmente a um trabalho e fazer de uma forma diferenciada, você tem que se dedicar integralmente. Então hoje eu não tenho hora para entrar e nem para sair da redação, e na faculdade também. Acho que eu fiz uma escolha muito mais por ir para a parte prática da coisa, que era estar sempre envolvido em muito estágio, muito projeto e também pouco para o lado da iniciação científica, mas com muita leitura sempre, né? Sim. De diversos livros, inclusive alguns mais práticos também do que teóricos. Sim, não, mas o interessante é que há uma compensação, né? Aqui no programa Vida Acadêmica a gente explora esses 2 lados, a prática, né, que é a inserção no mercado de trabalho, e a parte científica, que também é uma forma de inserção no mercado de trabalho, só que ela é mais longa, né, mais demorada. E daí, durante o teu estágio, você aproveitou alguma questão para desenvolver o teu trabalho de conclusão de curso? O que você fez no teu TCC? O meu trabalho foi o seguinte, foi um videodocumentário sobre a liberdade de expressão. Então eu peguei um caso específico que aconteceu aqui em Curitiba, que foi de uma demissão de um jornalista por causa de um comentário que ele fez na rádio, né? Contra os deputados, e nesta ocasião ele foi demitido. E foi uma história, inclusive, que toda a equipe, toda a redação abraçou o jornalista, e foi uma demissão coletiva. Então eu fiz esse estudo em parceria com um colega, que é o Marcos Mariano, sobre a liberdade de expressão em Curitiba e principalmente a repercussão deste caso. Por exemplo, se os acadêmicos de jornalismo tinham conhecimento desse fato, que não tinha acontecido há tanto tempo assim. E o resultado foi que a maioria não tinha conhecimento, né, de algo que aconteceu tão importante. Mesmo no campo do jornalismo? Exatamente. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi esse, entrevistando tanto a pessoa que foi demitida, quanto especialistas na área e também jornalistas, para mostrar qual foi o impacto, né, na área para os jornalistas, e se os jornalistas, os acadêmicos de jornalismo tinham noção, tinham conhecimento disso. E claro, aproveitando para fazer uma abordagem sobre a liberdade de expressão, que hoje é tão importante, né, você poder falar de quem você quiser, da forma que você quiser, claro, com responsabilidade, mas que não acontece em muitos meios de comunicação, né? Que você vai falar de certo assunto, alguém trava. Então isso é algo que atrapalha muito a área e é muito importante ser abordado no ambiente acadêmico. No campo científico, Douglas, fazendo uma interface com o que você acabou de falar, que foi a tua pesquisa, liberdade de expressão, e lá na tua fala, no começo, você também disse que entrou para o jornalismo porque no jornalismo haveria a possibilidade de transformação. No campo do jornalismo do ponto de vista da ciência, como é que isso fica? Porque, assim, nas ciências sociais existe toda uma discussão epistemológica em relação ao afastamento do cientista, do seu objeto, todo esse tipo de questão metodológica. Como é que fica isso no jornalismo? Olha, se o seu jornalista consegue mudar o mundo, né? Sim. Hoje em dia, eu acho que o papel do jornalista deve ser esse a cada dia. E, inclusive, a cada pauta que sai da redação, que o jornalista chega e fala, a gente pode fazer a diferença. Então, a gente vai lá e o nosso papel é esse. A população não pode chegar e ver... esses dias a gente fez uma pauta na Assembleia Legislativa mostrando que cada comissão tem direito a tantos funcionários. Por exemplo, tem comissão que tem direito a 5 funcionários que ganham 14 mil reais cada uma destas pessoas e fez 2 reuniões no ano. Ou seja, é algo que é muito difícil, os dados estão lá, só que você precisa de muito conhecimento estes dados a esse levantamento, mas você tem que fazer esse levantamento, você tem que ir na Assembleia, você tem que ver se esse funcionário está lá trabalhando, onde que está, e questionar o presidente do Legislativo, da Assembleia Legislativa, sobre o papel dele nisso. Como que você paga 5 funcionários a 14 mil reais,
e tem 2 reuniões no ano. Alguma explicação ele tem que dar, ele não pode enrolar o jornalista. Sim. Então eu acho que realmente hoje a gente pode, a cada matéria, fazer a diferença para o mundo. E outra coisa é a repercussão que tem do jornalismo. Por exemplo, pessoas que precisam de ajuda, serviços sociais que precisam de divulgação. O jornalista também pode fazer a diferença nisso. De pegar qualquer tipo de matéria que você faça, vai ter uma divulgação maior e você pode salvar ou melhorar a situação de determinada campanha, de determinada instituição. Então, acho que para quem acha que é sonho, assim, que você vai entrar para o jornalismo e não vai conseguir mudar o mundo, você consegue sim. Claro, não de uma forma geral, sim. Mas cada um fazendo pequenos impactos. Exatamente. Ou grandes, como a Lava Jato, por exemplo. Exatamente. Que é a tua Se não houvesse a divulgação agora, da Lava Jato que nós temos hoje, talvez a própria operação não tivesse tanta força, né? Uhum. Então, todos os dias, na maioria dos telejornais, pelo menos os maiores, tem uma dedicação ali para Lava Jato de 5, 6 minutos. Uhum. Se dá audiência a Lava Jato, se o pessoal já cansou de assistir, não importa, a gente tem que fazer o papel de ir lá e registrar todos os dias cada passo que a Lava Jato está dando. Às vezes o pessoal nossa, Lava Jato, vou mudar de canal. Não faz mal, a gente tem que continuar cobrindo e registrando, porque esse é o nosso papel social. Sim. Não, é interessante você falar, porque eu busquei a ciência política porque eu vi a ciência política como uma forma de você impactar na sociedade. Mas, na verdade, o jornalismo ele também tem um impacto, por vezes, muito maior. Né? Porque uma coisa assim, colocando o jornalista e o político, não o cientista, o político, são formas diferentes de impacto na sociedade, mas ambos têm. Só que hoje tem toda aquela discussão da imprensa como quarto poder, então é mais ou menos nessa linha. Eu acho que o jornalista ele apenas tem que ter a responsabilidade, porque você pode divulgar de diversas formas determinado assunto, determinado projeto de lei, determinada operação. Então o jornalista tem que ter a ética e a capacidade de ser totalmente imparcial. E mostrar, por exemplo, tem um projeto de lei, você tem que mostrar os 2 lados do projeto de lei, os prós e os contras. Você não pode ser tendencioso de falar que o projeto é bom, mostrar só os lados, né? Então, isso é um poder, é o quarto poder, mas é algo muito perigoso. E a internet é, inclusive, a pior coisa disso, né? Porque o compartilhamento de informação, como se fosse jornalístico, acaba sendo muito difícil para a gente, né? Eu vejo, ontem mesmo vi políticos postando, replicando notícias falsas na internet, imagens que aconteceram na Inglaterra de uma briga como se fosse aqui em Curitiba. E Ministério Público, o que você vai fazer com os promotores que brigaram na casa noturna? A imagem da briga nem foi aqui, foi fora do país, se você pesquisar, a imagem antiga. E político, né, deputado federal replicando aquela imagem como se fosse verdadeira. Então, hoje em dia, a difusão da informação é muito, muito difícil por causa da internet. Né? E nessa linha, assim, o quanto que pesa a instituição para o jornalista? Você falou, por exemplo, do pauteiro ou do próprio jornalista. O quanto você tem de autonomia para fazer a investigação por um lado ou por outro lado? A gente hoje tem, é claro, conhece a realidade de diversos meios de comunicação. Em alguns tem várias dificuldades. Alguns meios de comunicação são ligados à política, né? O dono do meio de comunicação é político e os jornalistas realmente não podem ter a liberdade total. Hoje, por exemplo, na Band, eu digo que a gente tem uma liberdade total. Se a gente quiser, com responsabilidade, fazer investigação sobre qualquer partido político, qualquer lado, qualquer instituição, a gente faz. Até o nosso diretor brinca que o nosso objetivo é incomodar mesmo. É fazer o telefone dele tocar, porque ele vai ter que resolver, né? Sim. Alguém vai ligar para ele. Mas o nosso papel é incomodar. Então, a Bandeirantes hoje tem uma estrutura muito menor do que diversos meios. Globo, SBT, Record e Band são as maiores de Curitiba. Então a gente tem uma estrutura menor, a gente tem que fazer algo diferenciado para poder competir. E o nosso diferencial hoje eu acho que realmente é esse, não ter nenhum lado e poder fazer a matéria que a gente quiser, incomodando quem a gente quiser. E o jornalismo de opinião, que também é algo que na Band desde sempre foi muito, né, é um dos diferenciais. A gente pode também, claro, separando muito bem a matéria jornalística da opinião, mas a gente tem hoje profissionais que emitem opinião nos telejornais
E esse também é um dos diferenciais da Band. Inclusive tem ícones que as pessoas acabam assistindo porque querem saber a opinião do jornalista sobre determinado evento. Exatamente. Né? Porque a fala e o fato dele conhecer muito sobre o assunto, ele acaba conduzindo e as pessoas acreditam naquilo, né? Como uma verdade, entre aspas. Exatamente. Né? Ontem, por exemplo, eu cheguei na redação, depois de fazer a Lava Jato, ontem foi um dia bastante agitado por causa da sentença, por causa dos indiciamentos, e o José Ville, que é o jornalista que apresenta o Jornal da Noite, chegou: Douglas, o que a gente pode entender, o que mudou a partir de hoje com essa sentença? E conversa ali, depois vai para o ar, o Ville comenta aquilo, né? É um jornalismo de opinião e é algo que realmente faz a diferença. Parece que você assiste a matéria e depois que você escuta a opinião do Ville, você fala assim, não tinha pensado nesse lado. É verdade, isso deu um marco na história do país e segue por aí. Então, acho que a opinião é bastante importante também para informar. Não, eu também acho que é um diferencial, com certeza é um diferencial na imprensa. E às vezes, essas que não tem, né, você acaba ficando assim, mas E comparando, que eu tenho esse hábito, meu marido também, a gente gosta de assistir 3, 4, 5 jornais. Quanto mais a gente conseguir ver, melhor. Porque daí você consegue ver isso que você está falando. A diferença, porque a informação, o fato é mas o olhar e a abordagem que você dá para o fato, por vezes, nas 5 emissoras pode ser diferente. Completamente. Né? E quando o jornalista ele consegue fazer a opinião, então você consegue, você tem mais parâmetro para fazer concordando ou não com a opinião dele, né? Você construir a sua formulação a partir daqueles dados que foram ofertados. Eu acho que esse que é o papel da imprensa, né? Esse é o papel do jornalismo. Cada canal tem diferenciais, acho que alguns dão a notícia de uma forma mais quadrada, que a gente chama, que é aquilo, a notícia pela notícia, próxima. E tem canais que ligam, tem muitos que ligam mais para o formato, se tá tudo redondinho, se não sei o quê, e tem outros que ligam mais para a pessoa que está em casa entendeu a notícia. Sim. Esse é o nosso objetivo. A forma como a gente vai dar, se vai ser gráfico super produzido, ou com o repórter ali explicando, ou o comentário depois, é indiferente, né? Então, o nosso principal objetivo é que a pessoa em casa entenda o que a gente está falando. Sim. Eu me lembro recentemente de ter ouvido uma notícia assim, que foi um absurdo assim, que aconteceu. E daí a gente ficou assim, o jornalista o apresentador, né, deu a notícia, e ele partiu para outra notícia sem falar nada. Daí, e agora vamos para o futebol. Como assim? Quer dizer, a pessoa morreu, aconteceu, impactou e você passa para outra notícia? Esse é o maior problema, então, acho, fica de formato, essa impressão, né? Que, mas e daí, como é que você ajuda a sociedade? Como se o jornalista não fosse humano, né? Você passa, aconteceu, e você fica ileso em relação àquilo. O Douglas trouxe para nós aqui 3 livros. Um é o Processo Legislativo do Jorge Bernardi, o outro, Jornalismo, um Humanismo. Um Humanismo. E esse aqui... Jornal Nacional, Modo de Fazer. Brevemente, Douglas. Olha, eu trouxe já... esse daqui é muito importante, eu acho particularmente, é do Vitor Folkning, que foi meu professor também, faleceu num acidente, infelizmente. De trânsito? De trânsito, foi atropelado por um ônibus aqui em Curitiba. Mas é um livro que, para os estudantes, é muito importante por esse processo, do transformar o mundo. Então, o Jornalismo e Humanismo é uma pesquisa acadêmica, que ele fez para o mestrado dele, inclusive, de Ciências Sociais, que mostra isso, que o principal motivo dos jornalistas entrarem na faculdade é querer transformar o mundo. Então, esse é um ótimo livro para quem está, inclusive, buscando, tô no caminho certo, não estou? Sim, tá na dúvida. É um ótimo livro. O Jornal Nacional, Modo de Fazer, é um excelente livro que o William Bonner relata qual foi como é o dia a dia da profissão nas dezenas de anos do Jornal Nacional. Então, no momento de escolher, realmente, será que eu quero ir para a TV? Será que não quero? Eu busquei ler vários livros, né, de impresso, rádio e televisão, e esse daqui foi um dos bem importantes para eu escolher o caminho certo da profissão. E esse daqui já é um livro do Jorge Bernardi, que é o Processo Legislativo Brasileiro, que eu, quando fazia cobertura na Band News da Câmara de Vereadores, era uma cobertura diária. Então, eu tinha que estar... todos os dias que tinha sessão, eu estava lá e fazia essa cobertura. E é algo que eu até comento que antes de ler o livro era uma cobertura e depois de ler o livro era outra. O que acontecia? Entrava um projeto, eu não sabia muito bem como que funcionava, eu ligava para o Jorge Bernardi.
que era vereador. Jorge, como que funciona agora? Vai passar por comissão? Vai passar por onde isso daí? Antes de vai para votação? Quando que funciona? Eu liguei tanto que ele me deu esse livro aqui. Então, você, sendo jornalista, você tem que entender todo o processo. Então, se você é jornalista que cobre o Legislativo, que cobre a Câmara, que cobre a Assembleia, não custa nada você se inteirar do assunto e saber da melhor forma como que funciona um projeto, por onde que ele entra e por onde que ele sai. Muitas vezes chega para o vereador e fala assim, vereador, esse projeto ele não tem como você aplicar, porque você vai gerar custos, e isso daí não é teu papel, e não sei o quê. Então o jornalista já sabe que aquele projeto não tem nem por que noticiar aquilo, ele só está querendo criar polêmica. Então esse livro aqui foi um que fez um diferencial, e acho que não só para a área de política, mas para a área de economia, para a área hoje que eu cubro a Lava Jato, por exemplo, é uma área muito específica que você tem que ter muita leitura para saber. O cara foi indiciado ontem pela Polícia Federal, e agora? Vai para o Ministério Público Federal, vai para a Justiça Federal, aceita denúncia, não aceita denúncia. Então, se você é jornalista, acho que para você fazer o melhor trabalho na área, você tem que se especializar naquilo. E por isso que eu trouxe esse livro como um exemplo disso. Legal. Muito obrigada, Douglas, Obrigado você pelo teu convite. relato. Eu acho que assim esclareceu muito para quem quer entrar no campo de jornalismo e também para quem já está no campo de jornalismo, porque com certeza você é um exemplo, né, brilhante de um jornalista jovem, né, que tem muito sucesso. Obrigado. Então, hoje o programa Vida Acadêmica fica por aqui. Entrevistamos o jornalista Douglas Santucci, da Band. Então, foi um prazer ficar com você e na próxima semana estamos aqui novamente. Até mais.